Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Pode abrir sua Bíblia, irmão. Espera o telão, não. Tem gente que nem Bíblia mais traz para a igreja, né? Gálatas capítulo 5. Vamos ler dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E vivam no que, irmãos? Vixe, teve alguém que falou viva na carne. Vivam no que, irmãos? E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a luta contra o Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos. Porque são... O que significa isso? Cada um está puxando para um lado. Cada um puxa para um lado. São opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Bom, se o apóstolo fala para a gente não fazer o que a gente quer, consequentemente, existe uma outra vontade que nós precisamos agradar, uma vontade que nós precisamos cumprir. Eu te pergunto, você me responde, só para a gente ser interativo. Qual que é essa vontade que a gente precisa agradar, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Alguém entrou aqui na igreja? Está aqui na igreja, sentado, tá beleza? Qual que é a vontade que a gente precisa agradar, irmãos? A vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, que a nossa carne tem uma vontade, e o Espírito precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido, para agradar a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12, em especial no versículo 2, versículo 1 e 2 vai falar sobre isso, que nós precisamos renovar a nossa mente, e nesse sentido, é um sentido de fortalecer o Espírito, é uma renovação de conduta, é uma renovação de natureza, para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São três situações aqui que o apóstolo Paulo nos dá em Romanos. A vontade boa, ou seja, ela traz um prazer, porque ela é boa. Ela é perfeita, não possui nenhum tipo de defeito. Existem momentos da nossa vida que nós projetamos, e projetos muitas vezes a gente acha que é perfeito, mas existe defeito. A vontade de Deus, ela é perfeita. E em terceiro lugar, ela é agradável, boa, perfeita e agradável. Agradável quer dizer que ela vai nos colocar em uma situação em que nós alcançamos uma alegria plena na presença de Deus. Eu estava pensando essa semana nesse texto, e hoje eu estava ministrando o discipulado para as irmãs que estavam aqui, que vão batizar, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Aliás, eu sempre tenho falado sobre isso, irmãos, porque às vezes a gente olha a realidade aqui de cima, e isso é triste, né? É triste a forma que algumas pessoas têm adentrado na presença do Senhor. E muita gente que infelizmente, pastor Macário, tem perdido a reverência. Eu sou que é um pouquinho mais antigo que nós, né? Mas não precisa ser tão antigo para lembrar que antigamente era um temor muito grande quando a gente ia subir para a igreja. Uma das coisas começa inclusive nisso, né? Hoje a gente mal carrega a Bíblia para a igreja. É lógico que talvez são atitudes que, pastor, qual a diferença de levar a Bíblia para a igreja e deixar? A Bíblia tem que estar no coração, isso é uma verdade. Mas a gente já não tem mais aquele prazer, as pessoas já não têm aquele prazer de realmente dedicar um tempo de qualidade para Deus. Está se perdendo. Eu falava hoje de manhã, o que eu ia dizendo, que às vezes você pensa, você está aqui na igreja e fala, nossa, esses dias para trás eu conversava com alguém, ele me dizia isso, pastor, na palavra, ou às vezes durante o culto, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter foco no que está sendo falado, no que está sendo pregado. É interessante que às vezes eu vou fazer uma leitura de um livro, qualquer coisa, ou fazer um estudo de determinado assunto, eu consigo ter um foco por muitas horas, mas na igreja eu não consigo. Aí ele falou assim, esses dias para trás, eu me peguei contando as luzes da igreja. Aí eu falei assim, irmão, se fosse só com você, eu ia orar aqui agora por você,
E Deus ia te dar um novo foco espiritual, para que você pudesse realmente entrar nesse espírito e entender aquilo que Deus está falando, através do culto, através daquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. Mas aí eu respondi para ele, o problema é que da mesma forma, outro dia eu estava sentado na cadeira, e eu me peguei contando as luzinhas de LED que estavam aqui em cima. Por que isso acontece? Você já te perguntou isso, irmão? Você já se perguntou por que isso acontece? Existe uma guerra muito grande, que não quer que você seja instruído por aquilo que Deus está liberando aqui. Eu venho sempre falando sobre isso, mas essa é uma verdade divina, uma verdade bíblica. Quando a gente está se reunindo aqui nesse lugar, através de uma frase, de uma sentença, que Deus libera por quem está em posse da palavra, isso pode mudar uma realidade. Isso pode gerar cura no seu coração. Isso pode fazer com que você tenha uma sabedoria, uma instrução que você precisava ou vai precisar para ao longo da semana, que você não teria em termos naturais e humanos, mas Deus está direcionando para você. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: a carne e o espírito são opostos entre si, são duas forças, que o espírito puxa para um lado, e o espírito quer que a gente preste atenção. O espírito quer que a gente se alinhe à vontade de Deus. O espírito quer que a gente realmente esteja de corpo, de alma e de espírito na presença do Senhor, e a carne não. A carne vai fazer com que em pouco tempo a gente está lá no nosso serviço, comumente falando, pelo menos 8 horas você trabalha. A pessoa passa o dia inteiro trabalhando 8 horas, irmão Tarcísio, e vai 1, 2 vezes no banheiro, né, fazer as suas necessidades. Mas quando o camarada chega na igreja, parece que ele está em incontinência urinária. E não pense você que isso é algo natural. Não pense você que você se distrair e querer pegar seu celular para mexer quando você está na igreja é algo natural. Não, irmãos. Existe uma força maligna que não quer que você seja edificado pela palavra de Deus, que não quer que o seu espírito seja fortalecido pela palavra de Deus. Se existe alguém que pode direcionar essa palavra com autoridade sobre a sua vida e com responsabilidade diante de Deus pela sua alma, esse alguém é o seu pastor que vos fala, que quer o seu bem diante de Deus, que quer a sua prosperidade aqui nessa terra, que quer que você seja abençoado em tudo que sua mão se propuser a fazer. Mas a gente precisa entender o que o texto da palavra de Deus está nos dizendo. Existe uma concorrência aqui, guerreando a carne contra o seu espírito. Como a gente pode fazer? O apóstolo Paulo, quando vai escrever uma das suas cartas aos Coríntios, ele vai falar: por isso eu também faço. Ele está falando justamente sobre essa questão de subjugar a carne. Eu esmurro o meu corpo. É lógico que não no sentido natural, a gente vai pegar e começar a se bater, mas a gente precisa subjugar a nossa carne. A gente precisa condicionar a nossa carne, e o único caminho para isso é realmente a gente fortalecendo o nosso espírito. O momento do culto é um momento muito importante, onde o nosso espírito é fortalecido, mas principalmente, conversava isso com minha sogra ontem. Ela falava assim, esses dias para trás fui perguntado, né, para as crianças, ela ajuda a cuidar das crianças lá em Porangatu, no departamento infantil, e foi perguntado ali para as crianças, quantos tinham o hábito de orar com seus pais. Tinha umas 50 e poucas crianças, né, naquele culto. Nem 10% levantou a mão, quer dizer, aproximadamente 5 crianças levantaram as mãos, de pais, de crianças que viam seus pais orando na sua casa. E eu disse: sogra, não é de se assustar, porque realmente, se a gente for perguntar isso e trazer para a realidade da igreja, é a maioria esmagadora que já perdeu o seu momento de oração, que já não sabe mais o que é entrar no secreto, e como Jesus falou, contar e chorar na presença do Senhor. O problema é que a gente prefere expor muito mais a nossa vida para as pessoas. A gente prefere expor as nossas vidas, os nossos lamentos, as nossas lágrimas nas redes sociais, do que expor isso para o Senhor. E por que a gente é condicionado nesse pensamento? Porque a resposta, eu vou colocar bem entre aspas, a resposta de Deus está demorando. Não, irmãos, Deus, ele trabalha num processo. Se até para criar todo o universo, a terra, eu e você, houve-se uma organização, houve-se um planejamento e um projeto da parte de Deus, não vai ser diferente com a resposta que você está buscando na presença de Deus. Essa palavra nesse momento é estimular você a ter em Deus o seu melhor amigo, e a valorizar o momento que Deus tem proporcionado para mim e para você neste lugar. Não adianta eu fornecer para você. E aqui a palavra de Deus é considerada como um pão. Pão é o que, irmãos? Fala para mim. Alimento. Não adianta eu fornecer para você. Eu sou ruim de proteína, não estudei sobre isso.
mas uma proteína que você não precisa, sendo que o que você precisa é a proteína que vem da abóbora, por exemplo. Não adianta eu dar para você uma carne, sendo que você precisa comer a proteína da abóbora, né? Não adianta. Então, a gente percebe, irmã Cris, que muitas vezes a gente sobe aqui neste lugar, a gente está ministrando a palavra de Deus, é nítido a distração das pessoas. E talvez você não tenha percebido até então, mas eu quero orar aqui nesse momento e clamar e profetizar isso, que Deus vai abrir a sua visão espiritual para esse momento aqui. Para que o seu espírito seja fortalecido. Então, a gente precisa entender esse lugar. Jesus, ele está lá no Getsemane, e ele nos deixa isso como um último exemplo. Quantas orações Jesus fez no Getsemane, irmãos? Responda. Quantas orações Jesus fez no jardim do Getsemane? 3 orações. E os evangelistas, em especial o evangelho de João, é a mesma oração. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. O que é que Jesus está ensinando para mim e para você ali? Será que Deus sofre de amnésia? Que precisa ficar repetindo a mesma coisa, como inclusive algumas igrejas, né? Algumas denominações, algumas religiões ensinam. E é quase que uma reza, a mesma coisa sempre. Não, Deus não sofre de amnésia. Jesus ali está subjugando a sua carne. Em outras palavras, era como se Jesus está falando assim: carne, você não vai governar sobre mim. O que vai governar sobre mim é a vontade de Deus. E perceba que quem está ali orando naquele momento não é o Jesus Deus, é o Jesus homem, subjugando a sua carne. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Como é que a carne vai morrer, irmãos? No processo da oração, no processo da adoração. A carne, ela tem essa vontade própria e ela precisa ser subjugada. E esse é o processo da libertação, que a gente se livra não somente das amarras, mas do poder que a carne poderia exercer nas nossas vidas. Existe uma guerra contínua dentre essas duas naturezas, a velha e a nova. Projete para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos uma nova natureza. E ele vai considerar a gente agora como uma nova criatura. E ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas se passaram, e esses que se fizeram novas. Quando ele fala que nós somos novas criaturas, quer dizer que nós recebemos uma nova natureza. Então, irmãos, até nós chegarmos na eternidade, não pense você que haverá um momento aqui nessa terra que nós seremos perfeitos. A gente busca esse aperfeiçoamento, que é diferente de buscar uma perfeição. Aperfeiçoamento é ser melhor do que quem eu era ontem. Aperfeiçoamento é orar 1 minuto a mais do que o que eu orei ontem. Efésios capítulo 4 vai dizer que nós precisamos crescer à medida e estatura de um varão perfeito. Isso vai acontecer quando nós chegarmos à eternidade. Mas dia após dia, essa nova natureza precisa coordenar a nossa vida, fortalecendo então a nova natureza, que está puxando para o lado de Deus. Se a nova natureza puxa para o lado de Deus, a velha natureza puxa para o lado de quem, irmãos? Para o lado de quem, irmãos? Vou falar rasgado: Satanás, o bicho ruim, o demônio, o inimigo. Se a nova natureza quer que nós possamos viver a presença de Deus, a velha natureza nos puxa para o lado do inimigo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Paulo escreve: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. E a única forma que a gente dá essa legalidade, esse espaço para Satanás agir na nossa vida, é alimentando a nossa carne, é alimentando a velha natureza, é entregando a esses desejos que não fazem parte mais para aqueles que estão em Cristo. Isso fica mais claro. Eu não vou trazer a palavra principal, eu estou falando muito, mas isso fica ainda mais claro quando a gente volta lá na queda do homem. Deus, ele sentencia, ele faz um juízo tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a serpente. E a serpente, ele simbolizava quem, irmão? Simbolizava não, a serpente era quem ali? Satanás, o demônio. E aí Deus estabelece esse juízo. Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus vai dizer assim para a serpente, versículo 14, Gênesis 3, me ajuda com as crianças aí. Você rastejará sobre seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida.
comerá do pó todos os dias da sua vida. Aí eu te pergunto, a serpente é um animal mesmo, ela come pó? Responde aqui, meu irmão, me ajuda aqui. A serpente come pó? O que ela faz no pó? Ela rasteja. Essa foi a consequência que Deus deu para a serpente. Então, é lógico que inclusive essa condenação que Deus está dando não é somente para o animal serpente, é para Satanás. E a gente precisa entender isso aqui, que esse pó aqui não é no sentido literal. Apesar da serpente rastejar, não diz respeito a um sentido literal. Deus estava falando justamente para Satanás. E para a gente entender, a gente precisa pular uns versículos para frente. A gente leu 14, agora vamos lá para o 19. Deus vai dirigir o juízo ao homem aqui nesse momento, versículo 19. Porque você, homem, é pó, e ao pó voltará. Acho que está na parte final do versículo. Está na parte final do versículo. Você é pó, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó você voltará. A gente foi feito do pó da terra. Inclusive, homem vem da palavra humus. Humus. Humus é justamente o pó, o barro, a terra. Quando Deus está sentenciando essa sentença para Satanás, é que nitidamente a nossa carne, a nossa estrutura, ela foi feita do pó da terra. A nossa estrutura foi feita do pó da terra. Então, Deus está dizendo que o inimigo, ele se alimenta da nossa carnalidade. O inimigo, ele se alimenta da nossa falta de compreensão daquilo que é espiritual. Essa guerra constante que nesse momento está acontecendo na região espiritual. Uma guerra contra a sua vida para que você dê lugar à carnalidade. Agora, sabe qual é a forma da gente vencer o inimigo? É justamente fechando a boca de Satanás. Como é que a gente fecha a boca de Satanás? Ah, Satanás, cala a boca! E continue uma vida longe de Deus, que na verdade até sobe em algum momento de adoração aqui, mas vive uma vida longe do Senhor dia após dia. Já não encontra aquele lugar de particularidade na presença do Senhor. Não, isso é possível. A gente só fecha a boca de Satanás, que se alimenta do pó, da nossa carnalidade, não dando lugar a Satanás, não dando lugar a essa carnalidade. Quando a gente dá lugar à carnalidade, a gente fortalece o inimigo. Quando a gente dá lugar à nova natureza, ao Espírito, o que nós estamos fortalecendo? A ação de Deus nas nossas vidas. Eu não sei você, eu preciso de um socorro da parte de Deus todos os dias da minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor ela se renova, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, é graças à misericórdia de Deus que todos os dias a gente pode acordar com ar no pulmão, com força nas pernas, talvez até um pouco limitada, mas mesmo assim a gente consegue levantar e ir buscar aquilo que nós projetamos e planejamos no nosso coração. Eu preciso todos os dias de um milagre da parte de Deus. Se a gente quiser viver a ação de Deus, a gente precisa fortalecer o nosso espírito na presença de Deus. Tem um texto em João capítulo 14, versículo 30, que Jesus vai dizer para Satanás: eis aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Satanás não tem uma unha em mim, ele não tem poder e muito menos legalidade para fazer nada. Jesus, ele não somente foi concebido em santidade, mas toda a vida dele que ele viveu aqui nessa terra foi em santidade. Só que nesse momento ele estava dizendo isso, inclusive como homem, e como homem ele foi perfeito em andar no Espírito. Satanás não teve poder contra Jesus porque ele não tinha legalidade, ele não tinha poder. A gente precisa entender isso para que nós possamos viver a ação de Deus. Todos os dias sendo conectado a Deus. A concorrência da carne, ela só vai ser vencida através de uma vida de devoção a Deus. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na nossa igreja, porque uma vida de devoção vai me tirar de um marasmo. A vida de devoção vai me tirar de um conforto. E tem tantas pessoas, irmãos, que queriam ter essa oportunidade que eu e você temos no nosso país. Tantas pessoas. Que nós possamos valorizar realmente com o nosso coração uma vida de devoção a Deus. Porque além da gente se aproximar de Deus e fortalecer o nosso espírito, a gente vai enfraquecer o diabo. A gente vai enfraquecer o diabo, a antiga serpente. E a gente vai poder dizer aquele texto que muitas vezes nós dizemos isso como um canto de vitória, né? E é válido, como algo profético, né? Mas a gente muitas vezes termina a oração, inclusive aqui quando a gente está orando na igreja, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? É como se a gente estivesse falando para Satanás: Satanás, você não pode agir contra a nossa vida porque Deus já está agindo. Mas para que isso realmente seja uma verdade, a gente precisa
se atentar para essa guerra espiritual, andando no Espírito, mantendo o nosso foco que é em Jesus. Sabe o que o escritor aos Hebreus vai dizer? Olha, deixe de perto todo o embaraço que tão de perto vos rodeia. É o embaraço que quer nos tirar da presença de Deus. A minha oração é que Deus possa te fortalecer. A minha oração é que Deus possa te fortalecer. Talvez, muitas vezes, você se sinta só, né? E existem algumas guerras que Deus deixa realmente que a gente lute sozinho. Faz parte. A gente precisa lutar sozinho para a gente crescer. Mas eu quero que você saiba disso, que existe, além de Jesus, que é o nosso sumo intercessor, existe alguém aqui nessa igreja, e esse que está te falando, que todos os dias ora por você. É claro que muitas vezes a gente lembra nominalmente, mas eu sempre tenho orado pela sua vida. E o meu desejo é esse, que você seja fortalecido no seu espírito. Que a carne não tenha lugar, que a carne não dê lugar para que Satanás possa achar uma brecha na sua vida. E você mantenha um foco que é em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos,